Agora, boa noite para a Ângela. Pronto, já estamos aí gravando. Vamos compartilhar o nosso, a nossa janela aqui de... Pronto. Muito bem, gente. Nós vamos começar hoje a conhecer, a tratar do texto das passagens sobre Maria de Magdala. Na semana passada, aquela lição que nós vimos, que foi a unção de Jesus por Maria de Betânia, Maria, irmã de Marta, não tem mais nada para a gente ler, a não ser aquilo que a gente viu no texto, né? Que era citado no texto de Mateus, Marcos e João, e não temos mais nada em termos de leitura. Então, nós vamos continuar falando ainda de uma passagem que é muito parecida e às vezes confundida, mas são lugares diferentes, certo? E hoje é o nosso encontro de número 36, se é que eu não perdi as contas, porque na semana passada, tá certo, a unção de Betânia foi de número 35, hoje então é número 36, é o nosso 36º encontro, abordando agora essas passagens onde aparecem outros personagens do Evangelho. Então, para dar início, então, às nossas leituras de hoje, eu vou pedir para a Deoclésia fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Deoclésia? Pode sim, Malu. Boa noite a todos. Boa noite. Esperamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse momento. Mais uma vez estamos reunidos para estudar o Evangelho, as lições que nos trazem paz no coração, a verdadeira caridade, o verdadeiro caminho para seguirmos em direção da elevação da nossa alma. E assim, Pai querido, pedimos a vossa permissão para que benfeitores espirituais da nossa casa de oração possam nos ajudar no bom entendimento das lições de hoje. E que essas lições possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Nos abençoe, Pai, abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, e que possamos levar essa mensagem a todos que são amigos, parentes, principalmente colocar em prática em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, então vamos conhecer essa passagem que é conhecida e narrada somente no Evangelho de Lucas, do capítulo 7, dos versículos 36 a 50. Então, é uma passagem que está bem no comecinho do Evangelho, o capítulo 7 está bem no comecinho ainda, diferentemente daquela que a gente viu a semana passada, que é narrada bem mais para o final, chegando já quase nos momentos em que começa ali a finalização da vida de Jesus entre nós. Em relação a leituras, aqui sim tem mais do que a passagem anterior. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 20, onde ele fala sobre Maria de Magdala, que foi a mulher que ungiu os pés de Jesus na cidade, em Cafarnaum. No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no capítulo 17,
no livro Vivendo com Jesus, no capítulo 13. Quem fazia parte do nosso clube do livro, da nossa casa de oração, tem esse livro, Vivendo com Jesus, que ele foi distribuído, uma vez ele foi entregue no mês de dezembro. E no livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, no capítulo 19, e no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo 87, de Karl Barth, onde nesse capítulo ele pega várias passagens envolvendo as mulheres do Evangelho. Então, a gente vai deixar para ver essa passagem, talvez por último, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura dessa passagem no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Então, eu já vou fechando aqui o PowerPoint, porque não vamos mais precisar dele, e abrindo agora lá na Bíblia do Caminho, que aí eu posso compartilhar a tela cheia em tudo aquilo que for possível para aumentar bastante para aqueles que estão acompanhando pelo celular, tá? Como vocês podem ver, aqui o título dessa passagem está como A Mulher que Ungiu os Pés de Jesus. E no texto, como a gente vai ver, não é citado o nome dessa mulher, tá? Mas por outros estudiosos e por outras conclusões, a gente acaba chegando na figura de Maria de Magdala, tá bom? Vou pedir para a Ângela fazer a leitura dessa passagem. Pode ser, Ângela? Pode sim, Maruísa. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Rogava-lhe um fariseu que fosse comer com ele. Havendo entrado na casa do fariseu, acomodou-se à mesa. Eis que uma mulher que estava na cidade, uma pecadora, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro com unguento. E pondo-se a seus pés por detrás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés, enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e os que ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, falava consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Então, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu: dize-a, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Porém, não tendo os tais com que pagarem, perdoou-lhes ambas as dívidas. Qual deles o amará mais? Respondendo Simão, disse: creio que aquele a quem o credor perdoou maior quantia. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Deixa eu só ver quem está entrando aqui, só um minutinho. Ah, é a Lúcia, pronto. Pode continuar. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Ósculo significa beijo, tá? Tá. Não ungiste a minha cabeça com óleo, e esta com bálsamo ungiu os meus pés. Pelo que te digo, que perdoados lhe são seus muitos pecados, porque muito amou. Mas ao que menos ama, menos se perdoa. E disse a ela: perdoados te são teus pecados. Os que comiam ali começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse para a mulher:
a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Tá? Continua, né? Não, é aqui só, que é dos versículos 36 até 50. Vou voltar aqui no comecinho, gente. A Maria de Magdala, que no Ah, caso faz parte, né, desse pedaço, ela era considerada pecadora por conta do adultério, Maruís? não, não, Ah, tá. porque era porque, na verdade, aliás, aquela mulher que cometeu adultério e seria apedrejada é outra mulher, Tá. certo? É porque Maria de Magdala, ela recebia muitos homens, Ah, tá bom. certo? Tá. Era diferente. Era muito rica, né? Justamente por isso, mas, enfim, depois a gente vai conhecer melhor a história dela no livro Boa Nova. Bom, gente, primeiro, esse fato se deu em Cafarnaum, e um fariseu que vivia na cidade convidou Jesus para que fosse cear na casa dele. E o que a gente acha estranho é o seguinte: ele convidou Jesus, deveria ter mais pessoas na casa, ou talvez a família dele, não é dito isso, mas o engraçado é que a porta fica aberta e outra pessoa entra na casa, né? Mas vamos repassar aqui para falar algumas coisinhas a respeito. Eis que uma mulher que estava na cidade, então a mulher não vivia naquela cidade. Tanto é que Maria chamava-se Magdala, era a aldeia de onde ela provinha. E era uma aldeia, como todas as outras, que ficavam às margens do grande lago da Galileia. Ali a região também era pesqueira. Tá? Então, ela vivia em outra aldeia. E dizem que ela era pecadora. Mas ela era pecadora, não falam exatamente o motivo pelo qual ela era considerada pecadora, certo? E vamos deixar para ver depois no livro de Humberto de Campos qual era realmente o grande problema que acontecia com Maria de Magdala. Por isso que fala Maria Madalena, Madalena de Magdala, tá? É o nome da aldeia de onde ela morava. Por isso que aqui no texto diz, uma mulher que estava na cidade. Então, ela não era da cidade. E quando ela soube que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela foi até lá e entrou, levando um frasco de alabastro com um unguento, um óleo, como a mesma coisa como fez Maria, irmã de Marta, para Jesus. E, colocando-se aos pés de Jesus, fez a mesma coisa. Só que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos, e depois é que ela derramou o unguento, ou o óleo, sobre os pés de Jesus. Foi aí, então, que o fariseu, que se chamava Simão, pensou com seus botões. Ele não falou, ele pensou consigo mesmo. Ela falava consigo mesmo. Se este homem realmente fosse um profeta, isso significa o quê? Que ele não tinha lá muita confiança naquilo que Jesus fazia. Porque se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. Então, ela era conhecida na região. Aí, claro que Jesus percebeu a atitude, a postura mental de Simão. E aí ele diz para Simão: tem uma coisa para te dizer.
Simão respondeu, pode falar, mestre. E aí ele diz que um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Ele contou ali uma espécie de uma parábolazinha para que Simão compreendesse o que estava acontecendo. Mas nenhum dos 2 devedores tinha com o que pagar, e o credor perdoou a dívida dos 2. Qual dos 2 amará mais o credor? E é óbvio que vai amar mais aquele que devia mais, certo, gente? Então, aquele que devia 500 denários amou muito mais o credor do que o outro que devia somente 50. Olha lá, aquele a quem o credor perdoou a maior quantia. Então, nessa parábolazinha, o devedor que devia 500 denários amou muito mais o credor do que o outro que devia só 50. Aí, apontando para a mulher, Jesus disse para Simão, vês essa mulher? Aí ele começa a fazer a comparação. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Lembra que eu falei para vocês, gente, na semana passada, como era o costume de se receber um hóspede em casa? Tinha um ritual. E esse ritual era uma tradição que já vinha desde os tempos dos profetas, aliás, dos patriarcas, dos hebreus. Quando se recebia um hóspede em casa, ou quando não se vivia, quando não se tinha uma casa, quando estavam no deserto, quando se recebia alguém na tenda, porque no deserto moravam em tendas. Então, quando se recebia um hóspede, a primeira coisa que se fazia era oferecer uma bacia de água para que o hóspede pudesse lavar os pés. Que, claro, vinha caminhando. Mesmo que ele estivesse com sandálias, os pés estariam cheios de terra, estariam sujos. Então, a primeira coisa que o dono da casa deveria oferecer ao hóspede, por tradição, e quem fazia isso era o dono da casa. Não era assim, colocar a bacia para a pessoa e o próprio hóspede lavar os seus pés. Não, era o dono da casa que lavava os pés do hóspede, pois era uma honra muito grande receber um hóspede em casa. Era a tradição daquele povo. Então, Jesus começa por aí. Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas essa mulher, com as suas lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Então, um ponto para ela, um ponto positivo para ela e um ponto negativo para você, Simão. E veja, gente, os fariseus, lembrando, os fariseus eram extremamente orgulhosos e seguiam à risca tudo que estava ordenado na Torá e também na tradição oral que eles mantinham. Mantinham e iam acrescentando coisas a mais, por conta própria. Então, esse fariseu, na verdade, humilhou Jesus na sua casa. Ele convidou Jesus para comer na casa dele, mas acho que foi mais mesmo para humilhar Jesus, porque ele não cumpriu com o protocolo, ele não cumpriu a tradição. Como que dizendo, olha, eu estou recebendo você na minha casa, mas não como um hóspede, você, sei lá, o que ele teria pensado sobre Jesus. Porque a primeira humilhação foi essa. Jesus chegou e ele não lavou os pés de Jesus, como era o costume e a tradição. Depois, outra tradição
beijar o hóspede. O fariseu não beijou Jesus. No rosto, era tradição. Mas esta mulher, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Uma mulher não beijaria um homem no rosto. Aliás, nem tocaria no homem, em público. Em público, uma mulher não faria nada. Aliás, nem poderia andar sozinha. E essa mulher estava só. E sozinha entrou na casa do fariseu. Então, olha, você não lavou meus pés. Você não me beijou. Terceiro, não ungiste a minha cabeça com óleo. Claro que não era encebar o cabelo com óleo, certo, gente? Mas era derramar um pouquinho de óleo na cabeça, como era a tradição, como que dizendo, você é ungido na minha casa. Uma forma de dizer assim, eu valorizo tanto a sua presença dentro da minha casa, que uma forma de demonstrar esse grande apreço era ungir, derramar um pouquinho de óleo sobre a cabeça do hóspede. Então, 3 pontos negativos para o fariseu, 3 pontos positivos para a mulher, porque ela ungiu os pés de Jesus com o óleo que ela trazia consigo. Então, vejam, ele, se fosse outro hóspede fariseu, ele teria feito tudo isso, lavado os pés, beijado, recepcionando o hóspede e ungindo a cabeça. Para Jesus, ele não fez nada disso. Uma humilhação. Então, ele humilhou Jesus, o fariseu. Parece que ele convidou Jesus para cear na casa dele só para poder humilhá-lo. E aí Jesus continua, pelo que te digo, que perdoados lhe são seus muitos pecados, porque muito amou. Perdoados os pecados de quem? Dela, dos erros, ou seja, os enganos dela, os desvios dela. Mas ao que menos ama, menos se perdoa. Quem é que menos ama? O fariseu. Então ela saiu ganhando, porque ela foi abençoada por Jesus, e por outro lado, o fariseu praticamente ficou elas por elas, porque ela muito amou, e ele, o fariseu, não demonstrou amor nenhum por Jesus, muito pelo contrário. Ele estava se achando o máximo e humilhando Jesus. Fico até pensando, gente, nessa cena, porque os fariseus, eles se vestiam com muito rigor. Eles eram extremamente rigorosos, até para se vestir, extremamente fiéis a tudo que ordenava a Torá, para como um homem deveria se vestir, sobretudo um fariseu. E fico imaginando Jesus chegando na casa dele, com aquela túnica básica, não sei se descalço ou com alguma sandália, talvez empoeirado, não sei se com o cabelo arrumado, com a barba penteada. Ele foi do jeito que ele era. Então, o contraste entre a figura do fariseu e a figura de Jesus era imensa. Ali havia entre eles havia um abismo. E aquela mulher chegou, não sei como que ela conseguiu entrar, se a porta ficou aberta, ficava aberta, se as pessoas ficavam do lado de fora, vendo o que acontecia do lado de dentro, que as casas não eram enormes, não eram grandes. Então, não sei se o que acontecia do lado de dentro ficava visível para quem ficava espiando do lado de fora, porque a curiosidade era grande. O que Jesus foi fazer na casa desse fariseu Simão? Foi lá para ser humilhado. E aí, Jesus disse para ela,
perdoados te são teus pecados. Olha, gente, essa frase, perdoados te são teus pecados, como ele também disse para a mulher que seria apedrejada por ter cometido adultério, é como se Jesus falasse assim, e ele falou a mesma coisa para um paralítico: perdoados te são teus pecados, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como que dizendo: olha, minha irmã, eu conheço a sua ficha, eu conheço todo o seu passado, eu sei quem você é, eu sei onde você falhou, e eu sei quais são as suas necessidades espirituais. Então tá tudo certo. Você não deve nada às leis divinas. Tá tudo zerado. Certo? Como que dizendo, então, a partir de agora, comece vida nova. Porque o que você fez está no passado, ficou para trás. Daqui para frente, seja uma nova pessoa. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para ela, mas não disse para o fariseu Simão. Então, os erros do fariseu ainda estavam contando na balança. As atitudes do fariseu ainda estavam no negativo. Ele ainda devia às leis divinas, mas ela não. Ela foi liberada. Como que Jesus dizendo para ela: conheço teus anseios, conheço onde você falhou, se é que falhou, mas olha, tá tudo certo, a tua conta tá zerada. Vai daqui para frente, procura mudar de vida. Aí, os que comiam, porque estão mostrando que tinha mais convidados, né, gente? E a maioria, todos, maioria não. E quem eram os outros convidados? Só homens. E aí começaram a fofocar entre eles. Quem é este que até perdoa pecados? Porque quem é que podia perdoar pecados? Somente Deus. Então, quem é esse homem vestido desse jeito, um galileu, vestido desse jeito, que vem comer na nossa casa, com essa mesma roupinha básica, com a mesma túnica de sempre? Quem é esse que perdoa pecados? Né, gente? Porque para eles, na cultura judaica, o único que perdoava pecados era Deus. Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E ela foi. Então, o que salvou, gente, a palavra salvar, salvação, que aparece tanto no Evangelho e é tantas vezes repetida, significa, na verdade, quando a gente consegue se libertar do erro, quando a gente consegue se libertar das nossas fraquezas, quando a gente consegue se libertar das nossas limitações, dos nossos enganos. Na verdade, é salvar-se. E ela conseguiu salvar a si mesma pela grande confiança depositada em Jesus, porque ela já sabia quem era ele e tinha muito anseio de conhecê-lo. E que ela fosse em paz. Então, não dá para imaginar o que ela saiu, como que ela saiu daquela casa, o que ela estava sentindo. Porque, gente, muitas pessoas procuravam Jesus porque queriam curar o corpo físico. Raros eram aqueles que procuravam Jesus para curar-se espiritualmente. Maria de Magdala foi uma dessas. Ela não era doente do corpo, era doente da alma. Assim como Zaqueu.
assim como Saulo. Então, ela queria curar-se daquela aflição que ela sentia, daquela dor da alma que ela sentia. E pela confiança e pelo amor depositado em Jesus, ela alcançou essa paz de espírito tão desejada. É isso que Jesus diz para ela: vai em paz. Que coisa mais linda, não dá para imaginar o tamanho da alegria e do contentamento de alma que ela sentiu com aquelas palavras de Jesus. Por outro lado, o fariseu Simão deve ter derrubado aquele beiço, deve ter ficado com aquela cara fechada por causa do que Jesus falou para ele. Ao que menos ama, menos se perdoa. Porque ele não demonstrou amor nenhum por Jesus. E aí a gente se pergunta, convidou Jesus para jantar na casa dele, por quê? Para humilhar. Certo, gente? Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa passagem? São 7h30, porque depois a gente vai começar a fazer a leitura do livro Boa Nova. Alguém quer fazer alguma colocação? Ângela que leu. Vocês conheciam essa passagem? Eu conhecia, Maruísa, mas eu tinha dúvida de quem era a Maria de Magdala. Mas, assim, Uhum. você comentou, né, dela, de que forma será que ela saiu, né, daquela casa? Com certeza, uma mulher, uma nova mulher, né? É, Com outros isso. princípios, com outras atitudes, né? Sim. Então, assim, muito, assim, agradecida. Nossa, uma imensa gratidão a Jesus, né? Uhum. Isso. E assim, e eu, em relação a essa passagem, gente, eu me questiono não, né? Fico pensando, como que dizendo assim, Simão, qual é a tua? Né? Qual é o seu propósito? Por que que você convidou Jesus para cear na sua casa e jantar na sua casa? Se você não recebeu Jesus como hóspede, seguindo todo o protocolo, toda a tradição, ao se receber um hóspede em casa. Como que dizendo, ó, estou recebendo você, mas você não merece que eu faça isso da minha parte. Então, o fariseu, Simão, humilhou muito Jesus. E para ele, Jesus não disse que os pecados dele estavam perdoados. Ou seja, ele tinha, na verdade, ele tinha mesmo, era assim, encrencado, né? Porque teve aquela atitude que depois, com o tempo, a consciência deve ter cobrado, né? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito dessa passagem, gente? Eu. Eu não Fale. sei, eu gostei, não conhecia tão bem explicado, né? Mas tinha uma noção. Então, assim, pelo que eu entendi, percebi, ele também, o Simão, não fez questão nenhuma de questionar quem era, nem perguntando, não é? Para Uhum. Jesus, e depois ficou fofocando quem seria essa mulher, não é isso? Então ele não Ela já teve era, também, porque ela é, estava na casa dele, ele podia ter tocado ela. é, Até porque não ia mulher, só ia homem. Ele não exato. teve reação nenhuma. Então, Nenhuma, realmente, não. ele não sabia o que fazer diante daquela pessoa que era Jesus. É, Então, é isso. mas assim, realmente, todo mundo conhecia. Maria Madalena, Maria de Magdala, era bastante conhecida. Todos sabiam quem era. E, assim, a postura dele realmente é bastante equivocada, né? Vamos ver se depois, na leitura, sobretudo, nós temos duas leituras da Amélia Rodrigues. Vamos ver se a gente consegue, né? Se ela consegue colocar alguma coisa para a gente entender melhor a postura de Simão, mas, na verdade, a personagem principal para nós agora, sem dúvida, é Maria de Magdala.
tá bom? Mas, Maroísa, Oi, bem, o Simão sabia quem era Maria de Magdala. Ele sabia, permitiu essa entrada justamente sim, para ver as atitudes de Jesus, achando que Jesus tipo assim, agora ele vai passar uma vergonha. Como que ele deixa uma mulher dessa, uma pecadora sim, dessa? Ele sim. fez esse propósito, eu acho, para ver a postura de Jesus. É, só para ver o que Jesus iria fazer, É. exatamente. E Jesus acolhe e coloca Simão no lugar dele, né? Certamente. Muito bem, gente. Olha, eu vou interromper, aliás, eu vou sair do modo tela cheia para poder agora abrir o livro. Deixa eu ir aqui no comecinho, peraí, para poder abrir o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde a gente vai conhecer melhor a história de Maria de Magdala, que está aqui no capítulo 20. Maria de Magdala. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim, então tá bom. Então tá bom, porque estou no mesmo lugar. Bom, gente, a história é um pouco longa, tá? É bastante longa a história, porque vai contar do começo ao fim, para quem nunca conheceu. E vamos lendo devagar, sem pressa, vamos fazendo aqui um trechinho de cada vez. E eu vou pedir para Lígia. Lígia, você pode ler um pedacinho para a gente? Olha, agora são 25 para as 8, tá? Então, a gente lê um Sim. pedacinho, depois, se cansar muito, a gente passa para outro, mas sem pressa, tá bom? Tá, Pode começar. pode? É que tá. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias, desculpa. Que novo amor era aquele apregoado aos pecadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Peraí que eu me perdi aqui. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Só um instantinho, Lígia. Então, gente, olha, aqui Humberto de Campos confirma para nós
que aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, naquele banquete, na casa do fariseu Simão, era Maria de Magdala. E o banquete não foi em Cafarnaum, como eu disse, mas sim em Naim, que era uma pequena aldeia, vizinha a Cafarnaum, não ficava longe. As aldeias não ficavam longe umas das outras, certo? Então, também em Naim foi aquela passagem em que Jesus chamou novamente à vida aquele jovem que daquela viúva que havia perdido o filho, e ele trouxe o filho recomposto à vida novamente. Então, aqui nós temos a confirmação de que aquela mulher, naquele famoso banquete, na casa do fariseu Simão, era realmente Maria de Magdala, certo? Então, daí, depois, uma barca a conduziu até Cafarnaum, onde Jesus passava e ficava na casa de Simão Pedro. Pode continuar. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Esse Simão é Simão Pedro. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na via pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Só mais um pouquinho, Lígia. Ela foi corajosa de entrar na casa do fariseu Simão, não foi? E muito. Ela foi muito corajosa, gente. Ela foi muito corajosa, mas também mostrando o desespero, a aflição, a dor que ela tinha na alma. Porque toda aquela vida de bajulação que ela tinha, ao lado de ricos romanos, e fossem lá quem fosse, não preenchiam a sua vida íntima. Como a gente já comentou muitas vezes, né, gente? A mulher, mesmo que ela não seja mãe biológica, que ela não tenha filhos, a mulher tem, instintivamente falando, aquela, como fala, assim, aquela proteção maternal. Se ela não tiver como canalizar essa proteção maternal para alguma coisa, ela se sentirá sempre profundamente infeliz. Era o caso de Maria Madalena. E como Humberto de Campos também conta, muitas mulheres de má vida, e faz questão de colocar de má vida, por quê? Nenhuma mulher de má vida é de má vida sozinha. Por que não falava que também tinha homens de má vida, que procuravam prazeres com outras mulheres, além daquela com quem eram casados? Ou então os solteiros. A vida promíscua fazia parte da sociedade daquela época. Então era comum, sempre teve, sempre existiu, em todas as civilizações, em todas as cidades, de todas as épocas, a vida promíscua, tanto para mulheres quanto para homens. Agora, o problema é que em todas as sociedades, a mulher era sempre desprezada. Se ela não tivesse como ganhar a vida,
se ela não tivesse um marido que a sustentasse ou um pai que a sustentasse, como ela faria para viver? Então, Jesus acolhia essas mulheres, e muitas delas, às vezes, trazendo crianças no colo, fruto dos relacionamentos que, às vezes, a gravidez não era possível ser evitada. Acontecia. Então, olha, gente, ao longo da história, a mulher sempre foi, assim, a figura mais sofredora em todas as sociedades. Com raras exceções, ela é que era assim, a cruel, certo? Porque com Jesus ali, muitas passaram a segui-lo e a ajudar a cuidar dos doentes, das crianças, dos idosos, que viviam sempre por onde Jesus passava, certo? Pode continuar. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de seu irmão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Não viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhes as palavras. Homem algum lhe havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redargueu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações.
A virtude no mundo foi transformada na porta larga da convivência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema de todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, e interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério de lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, a que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrima e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filha as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Só um instantinho, Lígia. Jesus apresentou para Maria de Magdala o significado, um novo significado para o amor.
E aquilo que eu comentei, toda mulher que não consegue colocar em prática, de alguma forma, o seu cuidado maternal, que é instintivo na mulher, ela sempre será infeliz. E era o que acontecia com Maria de Magdala. Mas com Jesus, ela aprendeu que ela poderia amar a toda a humanidade como sendo seus próprios filhos. E olha o que ela diz: acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Ou seja, mulheres que têm a vida igual a que ela tinha. Agora, ela poderia, além de ajudar, ensinar a essas mulheres aquilo que Jesus ensinou para ela. Ela tinha dinheiro bastante para isso. Ela tinha fortuna, ela tinha bens para aliviar as feridas do coração. Ela estarei com os aleijados e leprosos. Então, ela daria vazão àquele grande amor maternal que estava mal orientado na vida dela. Então, Jesus ensinou Maria Madalena uma nova forma de amor, fazendo da humanidade os seus filhos. Olha que lindo isso, gente. E ela tinha bens materiais de sobra para fazer isso. Muito lindo mesmo, muito lindo. Gente, e como ainda tem muita coisa para a gente continuar, e esse parágrafo 18 aqui, não é tão grande. Lê só mais o 18 para a gente terminar, Lígia. Aí a gente continua, porque a leitura é longa. Pode continuar. Só mais esse. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou-lhe com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus, Deixa eu ver. Pode ir, mais um, para fechar. então, né, para fechar. Isso. Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando, acima de tudo, a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Isso. Nós vamos parar aqui, gente. É tudo muito lindo e tudo que ela estava aprendendo e ouvindo de Jesus naquele momento, ela passaria não só a auxiliar, mas também a ensinar para outras mulheres. A vida dela ganhou um novo objetivo. Ela passaria a ser útil àqueles que sofrem. Muito lindo, né, Lígia? Muito linda essa lição, gente. Muito lindo. Então, nós paramos aqui no parágrafo número 20, tá bom? Porque a história é longa, vai longe ainda, tá bom? Então, eu vou... Muito obrigada, Lígia, pela leitura. Vou voltar aqui no nosso Google Meet. E já quase finalizando, a Eli caiu. Ela não está mais aqui, que eu ia pedir justamente para ela fazer a prece final, porque faz um tempão que ela não vinha, mas então eu vou pedir para a Rosana fechar para nós. Pode ser, Rosana? Pode sim, Maruísa. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, colocando em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus, abrindo seus braços e acolhendo todos nós pecadores, nos dando esperança, nos dando o seu amor, o seu ensino para continuarmos
com ele, junto dele. Senhor Jesus, muito obrigado por esse estudo, pela noite, pelo dia que nos maravilhoso nos tem dado. Muito obrigado, Jesus, por todo esse convite, por todo esse amor sincero que vós nos suscita. Muito obrigado, Jesus, dos nossos pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada.